Internacional de los Deportes Acuáticos. Y ahora escucharemos a Ángelo José Pereira Coelho, quien fue entrenador de la selección de Brasil de waterpolo entre el 2007 y 2017. Él nos hablará del entrenamiento de selección de base. Pero primero vamos a darle la palabra al técnico de la selección de waterpolo de Chile, Joao Grandal. Hola, hola. Acá estamos de nuevo. En nombre de la selección chilena de waterpolo, quiero agradecer al profesor Ángelo Coelho por aceitar nuestra invitación. Profesor Ángelo Coelho, que yo he tenido el gran gusto de ser jugador suyo y entrenador con él, trabajando en Botafogo y también en la selección brasileña. Es un crack, como diremos nosotros, de waterpolo, y una persona que le quiero muy, muy bien, y tengo seguro que les voy a disfrutar demasiado de sus conocimientos. Maestro, un gustazo estar contigo. João, graças por suas palavras. Espero que todos entendam mi portunhol e vamos seguir com a charla. Mi nombre é Ángelo Coelho, sou treinador de waterpolo. Para mim é um honor estar aqui falando com vocês e tentar passar um pouco do conhecimento que tive nesses 10 anos trabalhando com as seleções de base de Brasil em alto rendimento. E espero que vocês desfrutem e, ao final, podem perguntar o que queiram. Posso começar? Sí, Compartilhando a tela? Bem, como falei, sou professor de educação física e trabalho com waterpolo há 35 anos. Tive uma grande oportunidade de, depois de 20 anos trabalhando em clubes, seguir trabalhando 10 anos com a seleção de Brasil. E durante esses 10 anos, tive a oportunidade de participar de outros campeonatos sul-americanos, outros pan-americanos e 7 mundiais. Com muito trabalho, ha conseguido muito trabalho e ajuda de alguns outros treinadores de Brasil e da federação do professor Cabral, conseguimos alguns êxitos. Eu creio que para trabalhar com as seleções de base, necessitamos ter muita disciplina. E isto, a disciplina, eu creio que está embutida no caráter do treinador e que vai ser com que os jogadores sigam treinando muito e entendendo tudo o que devemos fazer em waterpolo. Vamos começar. Separei 4 partes de treinamento para a seleção de base. Eu creio que as 4 são muito importantes. Seria o treinamento técnico, treinamento tático, treinamento físico e mental. E agora vou falar para vocês pouco sobre cada parte dessas e espero que seja muito claro para vocês. Vamos começar falando sobre treinamento técnico. Então, em waterpolo, a parte técnica é muito importante. Porém, necessitamos que os jogadores, quando cheguem à seleção, quando estamos na seleção de base de Brasil, recebemos jogadores de 15 a 20 anos.
e tentamos fazer o trabalho técnico, porém não teremos muito tempo, porque eu creio que esta parte técnica tem que ser trabalhada por los clubes desde que os chicos são muito pequenos, desde que começam a jogar waterpolo. O trabalho técnico de passe, de arremesso e desplazamento é muito importante, porque é tudo que se faz em partido de waterpolo. Se o jogador hace buenos desplazamentos, vai fazer melhores passes, vai mirar melhor as pelotas, vai conseguir participar melhor de um partido. Porém, na seleção, hacemos um trabalho de manutenção. Este trabalho é hecho diariamente. Nós tentamos deixar 20 minutos para ser o trabalho técnico. E muitas vezes hacemos o que creio que é o mais importante: poner o treinamento técnico junto com o treinamento tático e físico. Isto que foi o que, durante esses 10 anos, fui aprendendo a lidar com os jogadores e a ser esta, não sei como se chama, esta mistura entre técnico, tático e físico que faz com que o treinamento fique até melhor. Durante estes 10 anos, tivemos a oportunidade de mirar outros trabalhos de outros treinadores de outros países. E vemos que a parte mais importante do waterpolo, que é este trabalho técnico, que, como disse, seria muito bueno, tem que ser sempre com jogadores desde pequenos. Países como Hungria, Croácia, Sérvia, fazem isto diariamente. Tive a oportunidade de chegar em Hungria e mirar em treinamento para chicos de 8 anos que faziam a parte técnica durante muito tempo. Agora, durante a pandemia, não sei se vocês puderam mirar, a Federação de Hungria passava todos os partidos, inclusive das categorias de base. Mirava em jogadores de 13 anos fazendo o trabalho técnico perfeito. Porém, quando chegamos na seleção, é difícil passarmos muito tempo tentando trabalhar esta parte. Então, tentamos fazer um trabalho técnico de manutenção. Eu creio que quando eu vou fazer a programação de treinamento, teremos que poner um pouco de treinamento técnico para que os jogadores sigam melhorando a cada dia. Vamos falar agora de treinamento tático. Eu creio que quando se fala de waterpolo, temos que nos deter os homens demais, que nos dias de hoje o homem demais ganha um partido. Então, temos que ter a preocupação com o homem demais, com o homem de menos, e a defesa e o ataque. Então, em meu trabalho com a seleção, tentava primeiro fazer sempre o trabalho com defesa e homem a menos. Depois que os jogadores estavam habituados com a defesa, começávamos a trabalhar o ataque. Como disse, nesses 10 anos, nós outros aprendemos
a dividir as partes de treinamento. 10% do período de treinamento, parte técnica, 30% parte tática, e assim por diante. Dependendo de em que fase você esteja, podemos barrar ou aumentar este período de treinamento tático, técnico ou físico. Este trabalho tático hacemos muito normalmente com toda a equipe, mas eu creio que é muito importante dividir em pequenos grupos e fazer trabalhos táticos com pequenos grupos. Um exemplo, em vez de fazer homem de mais com 6 contra 5, hacemos pequenos grupos para que podemos trabalhar cada posição. Então, hacemos grupos de 5 jogadores e treinamos na parte direita da porteria. Outro grupo está treinando na parte esquerda o mesmo exercício. E dentro desse trabalho tático, eu creio que uma das coisas mais importantes é que você pueda utilizar situações mais próximas possíveis de partido. Então, se podemos fazer esse trabalho, vamos dar um exemplo de homem de mais. Não, para mim, se hacemos o trabalho, é claro que em algum momento vamos fazer o homem de mais parado em frente à porteria. Porém, em um partido, teremos um desgaste de chegar ao ataque, de buscar uma expulsão e depois fazer um homem de mais com o nível de batimento cardíaco bem elevado. Então, é bueno que durante alguns períodos de treinamento, vocês põem os seus atletas para ser estas situações o mais próximas possíveis de um jogo. É muito importante que o waterpolo, eu creio que o jogo do waterpolo para o jogador de waterpolo é muito importante jogar com buenos jogadores, até jogar com malos jogadores também é bueno, porque teremos oportunidade de mirar outras situações. E dentro desse trabalho tático, teremos que é função do treinador buscar com que o jogador chegue em limite de sua possibilidade. Então, para isso, fazer com que este treinamento tático seja muito elevado. Durante este período que estive na seleção, nós outros hacemos todo esse trabalho de técnico, tático, e buscamos também fazer treinamentos com outras equipes. Eu creio que quando se fala de equipe de base que vai jogar uma competição, é muito importante que hacemos períodos de treinamentos físico, tático e técnico e depois colocar à prova tudo isto. É muito importante que nós outros busquemos fazer partidos com equipes mais fortes e mais fracas. Eu creio que em Brasil, muitas vezes, como em Chile, como em los países de Sul-América, é muito difícil. Vamos a treinar para o campeonato mundial. Necessitamos fazer partidos antes de chegar ao mundial. Então, o que fazíamos muito? Buscávamos treinar
os juveniles e júniores com equipos de primeira divisão. Então, hacíamos muitos coletivos com equipos de primeira divisão e nesses últimos anos conseguimos até participar de competências internacionais antes da competição alvo. Isto é uma coisa importantíssima, porque nos primeiros anos que estive na seleção, chegávamos na competição e sem jogar um partido. Brasil chegava, não conhecia nenhum jogador. Hoje em dia está mais fácil, conseguimos mirar partidos de fora, então podemos tentar chegar numa competição mais pronto para jogar. Vamos agora falar sobre treinamento físico. Normalmente, deveria pôr treinamento físico, para mim, em primeira parte. Por quê? O waterpolo é um esporte muito difícil, mas muito difícil. E quando falamos de seleção de base, vamos jogar com equipes europeias onde sua grande maioria de jogadores já estão jogando na primeira divisão de seus países. Então, normalmente, quando vamos jogar um mundial, chegamos para jogar com a Espanha. A Espanha tem 13 jogadores que já jogam na competição na Liga de Honor. Os italianos igual, húngaros e sérvios e croatas igual. Todos os jogadores já estão acostumados a jogar com maiores. Então, para nós outros, é muito difícil chegar num partido em que vamos jogar com uma equipe muito técnica, com boas táticas e muito bem fisicamente. Então, depois de trabalhar alguns anos com a seleção, cheguei à seguinte conclusão: temos que chegar no mínimo igual a eles fisicamente. Creio que taticamente e tecnicamente é muito difícil, mas fisicamente eu creio que é possível e podemos fazê-lo. Então, em meus treinamentos em Brasil, tentamos fazer um grupo em Rio de Janeiro, um grupo em São Paulo. Hacíamos parte física diária e juntávamos durante períodos de 7 a 15 dias para seguir em treinamento. E, com isso, conseguimos chegar em las competições não de igual a igual para europeus, mas conseguimos pelo menos jogar, porque eu creio que se vamos a um partido e em 4 ataques tomamos 4 contra-ataques e 4 goles, não seguimos conseguindo jogar. É muito difícil. Então, agora, se temos uma equipe bem fisicamente, podemos segurar sempre a contra e conseguir participar do jogo. E não simplesmente jogar e tomar goles e goles e goles. Este treinamento físico que falo, com o passar do tempo, nos dias de hoje, nós outros sabemos que teremos que fazer uma parte física em seco, fora da água, em ginásio, com pesas. É muito importante. Então, alguém vai me perguntar, mas como vai ser pesas com ninhos de 15 anos? Se tenho um ninho de 15 anos que já está na seleção, creio que já pode começar a ser um pouco de peso. Claro que eu sou
profissional de educação física. Temos que mirar quanto este niño vai conseguir trabalhar e seguir fazendo este trabalho. Mas eu creio que muitas vezes encontramos niños de 15 anos que hacían todo o trabalho de los chicos de 20, entende? Por isso estavam na seleção. E este que se destacavam mais, chegavam na seleção e faziam todo o treinamento. Outra coisa muito importante que podemos fazer é o trabalho físico junto com o trabalho técnico e tático, principalmente o tático. O técnico é um pouco mais difícil, porque quando falamos de parte técnica, é muito importante que o jogador esteja descansado para que aprenda a ser os passes, etc., de maneira correta. Então, se o jogador está descansado, pode fazer melhor os educativos, etc. Mas o trabalho tático, podemos poner muita parte física em trabalho tático. Agora, nesse momento, não temos como dar muito exemplo disso, mas é muito, muito simples. Creio que todos os treinadores estão acostumados a fazer coisas como esta. É só diminuir um pouco o tempo que está sendo um treinamento e trabalhar com mais intensidade, fazendo que a situação físico-tática se pareça muito com o que vai acontecer em um partido. Vamos para a última parte, que é o treinamento mental. Este treinamento mental que me refiro, muita gente vai dizer que é treinamento psicológico, etc. Mas, mira, que penso que nós outros somos um deporte que dependemos o tempo todo de relógio. Teremos que 30 segundos para atacar, 20 segundos para fazer homem de mais, 8 minutos por quarto. Então, o tempo é muito importante para o jogador de polo aquático. E pongo isto em todo o trabalho disciplinar de uma equipe. Temos que respeitar muito o tempo. É um trabalho muito duro para o treinador. Seguir solicitando aos jogadores que cheguem temprano à piscina. Não podemos chegar atrasado para o treinamento. Atrasado para o treinamento é uma coisa que não é concebível. Temos que, e faz parte deste treinamento mental. O treinador necessita fazer com que os jogadores entendam que, se não respeitam o tempo fora de um partido, não vai respeitar o tempo durante um partido. Então, é muito importante seguir. Quando hacemos toda a programação de treinamento, um exemplo, em Brasil, hacemos treinamento durante 12 treinamentos durante o dia. Então, os jogadores tinham horário para acordar, horário para tomar o desayuno, depois um descanso antes de chegar na piscina. Chegando na piscina, muito importante fazer o trabalho de calentamento. E tudo isto sempre respeitando esses momentos de horário. Muito importante o tempo todo. E cabe ao treinador fazer com que todos cumpram para que este trabalho mental, que empieza com a disciplina e seguir os horários, o respeito por seus companheiros, vai preparar
o jogador para estar concentrado no que vai a ser. Então, teremos o jogador chega à piscina atrasado, com problemas em sua cabeça, não se pode ter isso. Teremos que ter um jogador que chegue na piscina em horário e tenha a mentalidade que vai começar o treinamento por las 8, fazer calentamento, depois pesas, depois a parte física, está preparado para fazer bem a parte física, entender o que vai ser. Depois, quando vai fazer a parte técnica e tática, tem que estar muito concentrado. Senão, muitas vezes, depois de uma hora de treinamento, os jogadores já não estão concentrados para estar. Mas isto nada é do que este treinamento mental. Necessita ser com que o jogador esteja listo. Se está bem fisicamente e está seguindo todas as orientações disciplinares e técnicas e táticas, vai chegar mais preparado para o treinamento. Muitas vezes, durante o segundo treinamento do dia, jogadores estão um pouco cansados e você pode até cambiar o que vai ser. Depende muito de um feeling do treinador. Agora, este treinamento mental, como disse a vocês, nada mais é do que preparar os jogadores para a dificuldade que vai encontrar em um partido. Se o treinador consegue poner toda esta carga de treinamento com a disciplina e a concentração de los jogadores, podemos chegar em um partido e conseguir buenos resultados. Esta parte de treinamento mental passa também por la concentração. Se temos jogadores com boa concentração, poderemos ter buenos treinamentos, logo buenos partidos. Agora vou fazer um resumo de todo o que falava. Depois de mostrar estas 4 partes de treinamento, espero que tenha sido listo para que vocês entendam que todas essas partes são muito importantes para o resultado final. E se conseguimos fazer um trabalho de 60 dias com 40 treinamentos ou 50 treinamentos, podemos chegar a uma competição e, ao invés de participar da competição, vamos jogá-la até o final. Como disse a vocês antes, que passa que, depois de fazer todo esse trabalho, necessitamos chegar na competência, estar preparado para jogar o último dia de competição. Então, temos que estar bem para chegar ao último partido, que serão as partidas principais. Independente de estar chegando para jogar a final ou uma disputa de 19º lugar, não sei. É importante que, neste último dia de competência, os jogadores estejam bem fisicamente e bem mentalmente para conseguir chegar ao último dia da competência apto para ser a partida mais importante da competição. Entende? Porque muitas vezes cheguei a uma competência com um equipo e mirava que quando você vai a um mundial e teremos 12 dias ou 10 dias de competição, quando
chegamos em 7º dia, muitas vezes os jogadores estão mal fisicamente. Então, pode ter certeza que não vamos chegar bem para disputar as partidas finais. E muitas vezes vamos a uma competição e chegamos em 3º, 4º, 5º, 6º dia, podemos encontrar dificuldades mentais. Os jogadores já não estão tão concentrados para participar da competição. E por isso que essas 4 partes de treinamento são fundamentais. É importante que, como disse anteriormente, vamos fazer um macrociclo de treinamento. Hacemos 60 dias de treinamento, depois vamos jogar uma competência de treinamento para depois chegar na competição-alvo. Que passa que muitas vezes, se não conseguimos chegar com todo esse trabalho completo, muitas vezes sua equipe termina a competência de preparação e está mala para começar a competição-alvo. Então, é muito importante que o treinador, a todo momento, que prepare seu treinamento, tenha em mente que muitas vezes terá que cambiar e diminuir um pouco o treinamento físico, às vezes o treinamento tático, às vezes técnico, mas sempre em treinamento mental tem que estar sendo buscado constantemente. Eu creio que com esse tempo que teníamos, tentei falar sobre o que podemos fazer para fazer esse trabalho com a seleção de base, e para mim é muito importante, depois de 10 anos trabalhando e tendo muita oportunidade, é muito importante ter esse tipo de charla para que consiga passar muitas informações. E se querem, vou deixar meu correio e meu contato. Se algum de vocês quiserem falar comigo sobre o que queira, treinamento, estamos muito contentes de recebê-los e falar sobre treinamento. Eu creio que tinha que falar era isto, e agora estou listo para perguntas, por favor. Muchísimas gracias por esta exposición, profe. Vamos a responder algunas preguntas que nos llegaron a través del chat. Claro. La primera dice, ¿cuántos clubes y cuántos jugadores hay en Brasil aproximado y cómo se seleccionan los jugadores? Entonces, en Brasil, hoy tenemos, creo que en São Paulo, 8 clubes, en Río 3, 4 clubes, y em outras cidades de Brasil, como Brasília, Recife, Fortaleza, temos outros equipos. Mas, muitas vezes, o trabalho de base para eles é muito difícil. Já tive em Brasil jogadores de Fortaleza, de Brasília, que fizeram parte do treinamento da seleção. Como nós hacemos? Esse período que estive na seleção, hacíamos assim. Temos um treinador em Rio e um treinador em São Paulo. Quando teníamos tempo, hacíamos uma convocação de 20 jogadores, uma coisa assim, em cada cidade. Depois, reunia o grupo e hacíamos cortes para chegar em
15 a 18 jogadores. Muitas vezes não teríamos tempos para isto, ou muitas vezes não tínhamos dinheiro para isto, então hacíamos convocações menores com um grupo de Rio, outro de São Paulo, que treinavam a parte física em sua cidade com seu treinador, e depois reuníamos de 7 a 15 dias, dependendo de como se teníamos dinheiro para ser a parte de treinamento, treinávamos 7, 15 dias, dependia muito. Creio que é isto que hacíamos. Não, agora, depois de 2017, não sei como estão fazendo, mas creio que não tem muito como cambiar. Talvez que pode ser convocar mais jogadores e depois ir fazendo cortes. Mas eu creio que para Brasil, eu creio que de 18 a 20 jogadores está muito bueno, porque temos que ter dinheiro depois para fazer treinamento. Então, se uso este dinheiro para fazer um treinamento com 40 pessoas, depois não vou conseguir fazer treinamento com os 15 ou 18 que estarão. Então, eu creio que o melhor seria fazer um treinamento com 15 a 18 jogadores, que poderíamos fazer mais treinamentos, o que é mais importante para nós outros. Perfecto. Tengo otra. Excelente respuesta, por cierto. ¿Tienes algún control sobre los deportistas en relación al entrenamiento invisible? Se refiere a cuando se alimentan, horas de sueño, ingesta de tabaco, alcohol, entre otras. Então, é muito difícil, porque o que hacíamos era tentar falar com eles sobre a importância da alimentação, mas não teníamos uma equipe multidisciplinar. Creio que o ideal seria ter treinador, auxiliares técnicos, preparador físico, nutricionista e médico, fisioterapeuta, mas não é muito fácil, porque tudo isso necessita de dinheiro. E então, o que hacemos é, primeiro, falar com os jogadores, porque como os treinamentos serão muito duros, se não se alimentam bem e não fazem o descanso, porque uma das coisas que não falei na charla, o descanso é muito importante em treinamento. Então, se o jogador não se alimenta bem e não descansa, não vai conseguir jogar, não vai conseguir acompanhar todo o treinamento, porque normalmente nós outros trabalhamos com o treinamento mais duro que a competência. Entende? Não sei se fui claro. No, sí, queda claro. Excelente respuesta. Tengo otra, muy importante. Dice, ¿cuál es el objetivo para conseguir un buen entrenamiento? Então, eu creio que o objetivo sempre de... Não sei se entendi bem a pergunta. Eu creio que o objetivo final é um partido. Então, creio que vocês, como treinadores, têm que buscar, utilizando treinamento físico, técnico, tático, mental, etc., fazer com que o jogador esteja preparado para jogar o partido. Então, eu creio que o objetivo de um treinamento depende de que fase você está em treinamento. E creio que o mais importante é que o treinador entenda que, muitas vezes, você vai preparar o treinamento e seus atletas não vão conseguir fazer esse treinamento. Tem que fazer cambios sempre e sentir o que passa com os atletas para hacer esses cambios. Sí, sin duda es muy importante hacer los cambios. Tengo otra, está muy relacionada, pero es distinta. Dice, Sí, claro.
¿Cuál es el principal objetivo para tener un mejor rendimiento? Como hablé, creo que todo el tiempo, para tener mejor rendimiento, tiene que hacer todas las partes de entrenamiento. El entrenador, cuando va a hacer el macrociclo de entrenamiento, tiene que mirar todo lo que va a pasar. Entonces, si vamos a jugar una competencia sudamericana en abril, e depois vamos jogar em agosto o campeonato mundial. Temos que preparar toda a equipe para chegar em las competições. Inclusive, o que disse anteriormente, normalmente teremos 16 jogadores, 18 jogadores que vão estar na primeira parte do treinamento, se quedarão alguns em la competição sul-americana, depois volverão para seguir treinando, para buscar vagas para o campeonato do mundo. Então, eu creio que cabe ao treinador seguir todos esses objetivos de seu treinamento e fazer com que sus jogadores cheguem bem em todas as competições. Perfecto. La siguiente dice, ¿a partir de qué edades tienen proceso de selección en Brasil? Em Brasil, jogamos, treinamos seleção juvenil e júnior. Normalmente, juvenil 17 anos, algumas vezes 16 anos, e júnior 18, 19, às vezes 20 anos. Depende de la competência. O mundial, ano, jogamos com jogadores de 20 anos e no próximo ano, jogadores de 18 anos. E que passa que, às vezes, teremos jogadores de 14 anos, 15 anos, mas não é normal. Normalmente tenemos jugadores de 15 a 20 años. Entonces, de 15 a 20 años. Otra pregunta dice, ¿cómo hacen ya que son un país tan grande para ver a todos los jugadores? Me imagino que se refiere a la parte Então, é quase impossível, porque o que passa é que, como falei para vocês anteriormente, quando você vai jogar uma competência mundial, a grande maioria de los jogadores já jogam na primeira divisão de seu país. Então, para nós outros, uma das coisas básicas que eu creio é que se o jogador de 18 anos ou 17 anos não consegue jogar em seu clube, eu creio que não vai ser um jogador que vai conseguir jogar na seleção, entende? Então, esta é uma forma de mirar. Outra forma, mirar a competência de Brasil. Normalmente, o treinador da seleção vai estar mirando a competência e fazendo observações sobre os jogadores. Como disse anteriormente, basicamente temos jogadores de Rio e de São Paulo. Então, o que hacemos? Os jogadores de Rio são controlados por um treinador que está em Rio. E jogadores de São Paulo controlados por jogadores que estão em São Paulo. Então miram os jogos do campeonato de estado e baseado em informações de jogos de estado, de Brasil e da primeira divisão. Estamos sempre buscando mirar os jogadores. E como temos muita dificuldade de buscar jogadores fora de Rio e de São Paulo, muitas vezes hacemos invitações para jogadores fora de Rio e de São Paulo.
Mas, como te disse anteriormente, a grande dificuldade é o dinheiro para ser treinamento. Então, muitas vezes é muito difícil de fazer. Sí, considerando que es un país grande, es algo complicado. Tenemos la siguiente pregunta desde República Dominicana. ¿Cuántas competencias preparatorias previas trabajan en un ciclo para un torneo específico? Então, para nós outros treinadores, creio que gostaríamos que fossem muitas, mas creio que se conseguir fazer uma competência, já será muito bueno. Então, por exemplo, o que podemos fazer? Vamos jogar em Estados Unidos. Podemos tentar chegar 3 dias antes, não sei, novamente vai depender de dinheiro. 3 dias antes é fazer treinamentos com a seleção dos Estados Unidos. Muitas vezes vamos jogar no campeonato sul-americano, não sei, ou pan-americano, mundial. Podemos fazer treinamento com a seleção, com equipos principais. Então, não sei, necessitamos de dinheiro de novo para fazer os treinamentos. Então, até uma competência. Então, eu creio que o ideal seria fazer de 1 a 2 competências antes de chegar a um campeonato mundial. Para um campeonato pan-americano, talvez 1, e para o sul-americano, o mesmo. Porque que passa que uma das coisas muito importantes de fazer a competição de treinamento seria conhecer alguns equipos que vão jogar na competição. Então, quando temos o Campeonato do Mundo juvenil, as equipes da Europa fazem torneios entre eles, 2 ou 3 torneios entre eles, e já vão filmando os partidos e conhecendo os jogadores de outras equipes. Para nós outros não é fácil, mas o treinador tem que inventar. Não é difícil. Mas creio que o ideal seria fazer 2 ou 3 torneios de 3 partidos. E melhor ainda, se seriam torneios com as equipes que vão jogar a competência. Buenísimo. La siguiente pregunta viene desde Panamá y dice, ¿qué creas que es lo más importante en la preparación de una selección de base? Então, como falei anteriormente, eu creio que tem que ser... os jogadores têm que estar fisicamente muito buenos, porque uma vez que tenho jogadores bem fisicamente, estarão melhores tecnicamente e poderão fazer trabalho tático muito melhor. Então, eu creio que a base para todo é a parte física. Em waterpolo, eu creio que a parte física é muito importante. Quando digo a parte física, não é só nadar, porque waterpolo temos mais ou menos 15 segundos de transição e 15 segundos jogando em ataque. Então, vamos nadar durante 10 a 15 segundos, depois vamos fazer pernas e passes e deslocamentos e arremessos durante 12 a 15 segundos. Se temos uma equipe bem fisicamente, vamos suportar a ser o partido. Agora, se não estão bem fisicamente, já começamos com dificuldade, porque nosso deporte é em água, é dentro de água, é muito difícil. Se o jogador não está muito bem dentro d'água, aos poucos vai ficando, não sei como se fala em espanhol, cansado. Cansancio. Isto. E tudo se torna mais difícil. E como disse anteriormente, como em uma competição é mais importante são os partidos finais, em um jogo mais importante é que a equipe chegue bem
al final del juego, porque é al final que estaremos resolvendo e conseguindo a vitória. Efectivamente. Tengo la siguiente que es desde Venezuela y dice, ¿cuántos días y cuántas secciones es el mínimo que se debe tener planificado para presentar una competencia? Suramericano, panamericano, etc. Entonces, yo creo que, como disse anteriormente, hacemos um macrociclo onde temos um campeonato sul-americano e um mundial. Para o sul-americano, vamos reunir dos grupos, fazer parte física separados, depois juntamos, hacemos períodos de 7 a 15 dias com doble treinamento, tentando um descanso a cada 7 dias. Então, eu creio que se hacemos de 11 a 12 períodos de treinamento por semana, está muito bem. Vai depender de que competição vai jogar. Se vai jogar o Mundial, creio que necessita treinar mais. Se vai jogar o Pan-Americano, necessita também treinar muito. Mas é claro que são competições que têm diferentes níveis. Então, número menor de partidos. Muitas vezes, um Pan-Americano vamos jogar em 6 a 7 dias, e o Mundial 10 a 12 dias. Mas creio que é importante que hacemos microciclos de 11 a 12 em treinamentos por semana. Mas, como diz Gu sempre, é difícil porque temos que ter dinheiro para isso. Não é fácil. No, nada es fácil. La mayor... El ideal sería esto. Mayor dificultad a mayor reto. Tengo la siguiente pregunta. Que claro. Durante años miro como muchos entrenadores no planean sus actividades en los clubes. ¿Cómo hacen, por ejemplo, la natación? Cuando llegan a la selección, ¿sienten dificultades como esa? Entonces, el trabajo de entrenador es planificar entrenamientos para depois que os jogadores vão jogar e depois chegar a uma competência. Cabe ao treinador preparar todo o treinamento. Eu creio que não tem muita diferença de clube para a seleção. Talvez porque na seleção os jogadores estão mais motivados, mas em clube necessita ser uma planificação também. Então, eu creio que se um treinador não faz planificação em clube, não vai conseguir fazer na seleção. Então, creio que seria importante que todos os treinadores fizessem uma planificação em seu clube, caso numa seleção de estado, de país. É muito importante que esteja preparado a todo, porque, como disse anteriormente, o treinador tem que planificar até chegar à competência. Em uma competência, tem que mirar os horários de partidas, com quem vai jogar, os horários que vai ser o desayuno, a distância que vai hasta a piscina, entende? Tudo isto está em la planificação. Caso contrário, vai encontrar problemas todo el tiempo. Perfecto. Aquí tengo una desde Brasil. Sí. Vamos a leerla, veamos cómo me va. Dice que un problema grande que se vio en la selección era que los jugadores llegaban fuera de forma física. De ese modo, el entrenador de la selección necesitaba perder tiempo. No entendí. No entiendo. El jugador no llega bien físicamente. Exacto. No llega en forma física, entonces eso genera... Entonces, como disse anteriormente, se tenemos um período de treinamento físico separados, vamos dar exemplo do Brasil, um grupo em Rio, outro em São Paulo. Se o jogador não consegue fazer este treinamento, será cortado da seleção, porque
porque vai ter a oportunidade de treinar, não sei, 15 a 20 dias em sua cidade, para depois vir treinar o treinamento conjunto. Se não está bem fisicamente, muitas vezes alguns jogadores pensam que para jogar em la seleção é só fazer goles, mas que passa que quando à medida que vamos subindo de nível, de sul-americano, de pan-americano, de mundial, não vai conseguir jogar. Então, um jogador que chega mal fisicamente na seleção, automaticamente ou vai se superar e chegar ao nível de los outros, ou vai ser sacado da seleção. Isto é meu pensamento. Não sei se muitas vezes temos um jogador, vamos dar um exemplo. Temos um jogador que está com uma contusão e é um jogador muito bueno, que já ha servido na seleção, que nós já conhecemos e podemos tentar fazer algumas formas de fazer com que ele consiga buscar esta forma física, entende? Mas muitas vezes não temos como fazer, porque se a competência é em 15 dias, não temos como. Eu creio que para mim, se você não está preparado fisicamente para jogar em la seleção, você não quer jogar em la seleção. Na meu pensamento. Efectivamente, muchísimas gracias. Bueno, profe, para concluir, lo invitamos a que nos deje un mensaje final y se despida de su audiencia. ¿Acabaron las preguntas? Ahora sí, estaba ficando bueno. Pero pasó el tiempo. Para nosotros fue un honor y volto a hablar que si ustedes quiserem hablar sobre waterpolo, quiserem saber algumas coisas que, não sei, curiosidade ou até ajuda para fazer um planeamento, é só me procurar que estou aqui para ajudar. Nós outros de waterpolo somos muito pouca gente. Então, não sei, em meu caso, sempre tentei ajudar a todos os treinadores de todos os países de Sul-América, todos que buscaram informações comigo, sempre tentei ajudar ao máximo e sigo tentando. Então, se querem me procurar para dúvidas, estou listo. E muito obrigado de novo ao João Brandão e a todos vocês que tiveram a paciência de ouvir a minha charla. Gracias.